Senhor presidente, meu dileto e querido amigo, senador Dário Berger, do nosso também igualmente querido estado de Santa Catarina, estado que eu e a minha família temos um profundo amor e estima por Santa Catarina. E agradeço as palavras generosas de Vossa Excelência aí da presidência do Senado Federal. Considero essas homenagens, essas palavras também ao meu estado da Paraíba, ao meu querido estado da Paraíba, né? E essas palavras, naturalmente, ela tem um valor importante no estímulo, né? Aumenta, naturalmente, a minha vontade, a minha disposição de acertar, presidindo a Comissão Especial do Impeachment, contando sempre com a colaboração de Vossa Excelência, um homem extremamente estimado e respeitado nessa casa, um homem que tem uma trajetória política que engrandece não só Santa Catarina, mas também o país. Quero igualmente agradecer as palavras generosas da minha amiga, senadora Lúcia Vânia, e todos aqueles elogios, estímulos que a gente recebe dos amigos, a gente tem que dar um pouquinho de desconto, porque muitas vezes o coração, a amizade fala mais alto, né? Mas eu quero também, senadora Lúcia Vânia, agradecer as palavras generosas de Vossa Excelência e agradecer também o apoio, a colaboração que tenho recebido na Comissão Especial do Impeachment. E é importante que o Brasil fique sabendo que aquela comissão só está funcionando da forma que está funcionando, com eficiência, com trabalho, com dedicação, porque é um esforço conjunto, é uma equipe. Todos os senadores se esforçam no sentido de dar o máximo, o melhor de si, porque há uma expectativa no país, uma expectativa entre os brasileiros de que nós temos que cumprir um papel que seja não só importante para o momento histórico do nosso país, mas, sobretudo, que esse papel e essa missão seja cumprida com responsabilidade, com patriotismo, com dedicação, com esforço e dando de todos nós o melhor que nós temos da nossa inteligência, da nossa experiência, do nosso bom senso e da nossa capacidade de trabalho. Ontem, senadora Lúcia Vânia, nós encerramos os nossos trabalhos às 2h da manhã. Foram 15 horas e 10 minutos de esforço contínuo e permanente. Não vi nenhuma reclamação. Todos saíram de lá cansados, mas com a consciência tranquila, senador Dário Berger, de que todos nós havíamos cumprido, cada um com o nosso papel, com a nossa responsabilidade, porque nós temos esse compromisso com o nosso país, de fazer um trabalho justo, um trabalho correto e um trabalho que dê, sobretudo, o reconhecimento do povo brasileiro. E isso só é possível se nós usarmos, sobretudo, o espírito público e o patriotismo de todos nós. Quando assumi a presidência, eu defini alguns pontos que eu achei e entendi que eram de absoluta necessidade. Ter um comportamento suprapartidário. Todos sabem que eu sou do PMDB, como Vossa Excelência é do PMDB, presidente, mas o papel do presidente é ter um comportamento suprapartidário. Então, procurei agir dessa forma. Na condição de juiz, ter um comportamento imparcial. Ser imparcial porque é a forma de ser justo. Ser imparcial porque é a forma de ser correto. Ser imparcial é a forma de nenhum dos nossos membros se sentirem injustiçados ou menos importantes. E, sobretudo, ter sempre o cuidado
porque ali naquela comissão nós temos uma maioria, existe na comissão uma maioria de 15 senadores efetivos, titulares e 5 senadores também titulares. Então, são 2 grupos antagônicos, como falou a senadora Lúcia Vânia. Então, nós sempre tivemos o cuidado, meu estimado e querido amigo, senador Cristóvão Buarque, aquilo que eu gosto de dizer, sempre com orgulho, que é a referência política de Brasília. É um pernambucano, como eu sou paraibano, que chegou aqui em Brasília, destacou-se pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua inteligência, foi governador do Estado, deixou uma marca quando criou aqui, em primeiro lugar no Brasil, a Bolsa Estudante, né, em que os estudantes de famílias carentes tinham os recursos necessários para que os filhos dessas famílias carentes pudessem estudar. E como o senador Cristóvão Buarque gosta de dizer, do ponto de vista de um especialista em educação, e eu gosto de dizer como um pouco de entendedor de economia, que nenhum país do mundo consegue chegar ao grau de pleno desenvolvimento. E um país com grau de pleno desenvolvimento é aquele país o mais justo possível, o que tem menos pessoas carentes, o que tem em que o Estado e a sociedade oferece igualdade de condições a todos os seus filhos. O senador gosta de dizer, e eu gosto de dizer também, que é através da educação que podemos atingir esse grau de pleno desenvolvimento. E eu gosto sempre de citar o senador Cristóvão Buarque como uma referência na educação em nosso país, como gosto e repito de dizer que o senador Cristóvão Buarque é uma referência na boa política do Distrito Federal. E aqui, meus amigos, eu tenho mais 2 assuntos para falar, rápidos, mas que interessam diretamente a minha querida Paraíba. Segunda-feira, dia 13 de junho, senhor presidente, é o dia do padroeiro padroeiro de Piancó, Santo Antônio, padroeiro de Piancó. Todos os anos, naquela cidade, é celebrada uma missa consagrada por bispos e padres, em que todas as pessoas da região vão assistir àquela missa como um reconhecimento, àquela tradição legítima da cidade de Piancó, e Piancó é a 3ª cidade mais antiga do estado da Paraíba e está incrustada no chamado Vale do Piancó. É uma cidade de tamanha importância que o vale, composto por aproximadamente 18 municípios, é chamado de Vale do Piancó. E desde que chegamos aqui, senador Cristóvão Buarque, eu lutei na condição de presidente da Comissão Temporária da Transposição do Rio São Francisco, que a transposição só ficava completa, apesar do estado da Paraíba ser o estado mais beneficiado com a transposição do Rio São Francisco, mas ela só se completaria se fosse aprovado o ramal do Piancó, que é um canal com 30 quilômetros que vai perenizar o rio Piancó, vai abastecer o maior conjunto de barragens da Paraíba, que é o conjunto Curemas Mãe d'Água, que foi inaugurado em 1945, com capacidade para 1.358 bilhões de metros cúbicos, mas que hoje sofre os efeitos da seca, os efeitos da falta de chuva, e está com menos de 10%
no geral da sua capacidade de acumulação. Então, esse ramal é de extrema importância, sobretudo porque o excesso da água do conjunto Curemas-Mãe d'Água, ele vai desaguar na barragem de Açu, no Rio Grande do Norte, que é a maior barragem do Rio Grande do Norte, com capacidade para 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos. E, sobretudo, vai perenizar o rio Piranhas, que, ao chegar no Rio Grande do Norte, recebe o nome de Piranhas Açu, e vai beneficiar uma vasta região do estado da Paraíba e do Rio Grande do Norte. E eu já havia anunciado, este ramal já foi aprovado, já recebeu o sinal positivo do Banco Mundial no seu financiamento. Este ramal vai ser a complementação da transposição do Rio São Francisco, que agora, nesse novo governo, recebeu um reforço financeiro no sentido de antecipar a sua conclusão até o mês de dezembro de 2016, antecipando o cronograma em 3 meses, porque o governo Temer considera hoje como a obra mais importante do país, sobretudo porque ela vai atender uma região do Nordeste, 12 milhões de pessoas, 12 milhões de habitantes, e o estado mais beneficiado, que vai beneficiar aproximadamente 120 municípios, é o estado, meu querido estado da Paraíba. E vai resolver uma grande questão emergencial, que é a situação hídrica de Campina Grande, a minha terra querida, ao lado de Cajazeiras, que tem hoje, Campina Grande, tem 460 mil habitantes e polariza uma região de aproximadamente 1.200.000 habitantes. E está numa situação difícil em relação ao abastecimento d'água, porque a barragem que o abastece, a barragem Epitácio Pessoa, ou barragem de Boqueirão, que foi projetada, inaugurada em 1959 por Juscelino Kubitschek, com capacidade para 550 milhões de metros cúbicos, e com assoreamento desses anos todos. Ela é calculada hoje em aproximadamente 430 a 440 milhões de metros cúbicos. Ela está com apenas 9% da sua capacidade e já está atendendo Campina Grande e mais 17 municípios no seu volume morto. E a única solução técnica é a transposição do Rio São Francisco. Não existe outra solução viável, até porque, em função de Campina Grande, a região está incrustada num planalto de terreno cristalino, a possibilidade de furar poços de grande profundidade, ela é tecnicamente inviável, porque não tem a água suficiente, com a qualidade suficiente para abastecer Campina Grande. Então, o governo, o ministro Helder Barbalho, da Integração Nacional, entendendo essas reivindicações, não só do senador Raimundo Lira, mas do senador José Maranhão, do senador Cássio Cunha Lima e de deputados federais, a exemplo de Rômulo Gouveia, Pedro Cunha Lima e outros deputados, que nós fomos lá com esse objetivo. E esse acréscimo na disponibilidade financeira foi aprovado pelo governo, porque o orçamento existe, mas não existia o financeiro. E essa questão, o senador Cristóvão Buarque, foi resolvida. E o querido Estado de Vossa Excelência, o Pernambuco, vai também ser beneficiado com a transposição do Rio São Francisco. E, no final do ano passado, eu aprovei aqui, na comissão especial, um projeto para a revitalização do Rio São Francisco, uma revitalização de forma permanente, onde eu colocava recursos, um percentual sobre o faturamento das empresas que usam o Rio São Francisco, produz energia usando a água como energia para produzir energia, um percentual de aproximadamente 3% do faturamento bruto, e esses recursos vai ser criado um fundo especial para a Codevasp trabalhar na revitalização do Rio São Francisco,
de forma absolutamente permanente, sem depender dos recursos do Tesouro Nacional. Porque não adianta a transposição, este grande investimento, e daqui a 20, 25 anos, o Rio São Francisco não ter água para abastecer a região do Nordeste brasileiro. Eu me inspirei, senador Cristóvão Buarque, no exemplo da revitalização do Mississippi nos Estados Unidos, que desde 1910 até hoje, essa revitalização é feita de forma permanente e constante, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e na segunda, e por aí sucessivamente. Nenhum dia, desde 1910, essa revitalização deixou de ser feita no rio Mississippi. É a resposta positiva que o homem tem para dar de troco ao rio em função da sua utilização econômica em relação ao próprio rio. Então, é isso que nós queremos para o São Francisco, a revitalização do São Francisco de forma permanente, para que há 20, 30, 40, 50 anos a situação do Rio São Francisco e dos seus afluentes estejam em condições melhores do que eles estão hoje em função do uso excessivo e muitas vezes irracional dos recursos que o velho Chico sempre ofereceu ao homem do Nordeste. Eram essas poucas colocações que eu tinha a fazer, senhor presidente, e lembrar mais uma vez, homenagear a cidade de Piancó, porque segunda-feira, dia 13 de junho, haverá em Piancó esta grande missa concelebrada para homenagear o seu padroeiro, Santo Antônio. Muito obrigado, senhor presidente. Senador, eu gostaria de uma parte. Com todo prazer, senador Cristóvão Buarque. Senador, eu peço ao presidente que seja tolerante, tendo em vista que eu acho que merece isso. Senador Raimundo, eu quero começar dizendo que o senhor tem a característica que se espera dos grandes políticos e estadistas, é que até às 2 da manhã estava debatendo a solução para um problema nacional da maior transcendência com o presidente da comissão. E agora está aqui fazendo um discurso em homenagem a Piancó, debatendo a transposição do Rio São Francisco. Essa é uma característica rara. O que pensa no conjunto da nação e o que pensa no local, no seu local. Tancredo, uma vez, contam, Saudário, que a pessoa que estava com ele me contou, estava numa roda, e Tancredo muito entusiasmado conversando, e de repente Tancredo, que tinha mania de morder a gravata, morde a gravata e sai, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Quando chegou no carro, o cara perguntou, doutor Tancredo, o que é que está acontecendo com o senhor? Disse, você não viu aquele cara que estava lá? Ele disse, com muito orgulho, que era de São João del Rei. E eu perguntei, tem ido lá? Ele disse, não, faz 10 anos que eu não vou. Eu não fico junto de um cara que pode pagar a passagem e não vai na cidade dele. 10 anos. Esse pensamento local Tancredo tinha. Tancredo se preocupava com as menores coisas de cada pessoa e, ao mesmo tempo que fazia a campanha presidencial. O senhor está coordenando algo que é de uma profundidade muito grande. O senhor está coordenando a eleição presidencial no Brasil. Dentro de 2 meses, nós vamos saber se vamos ter a presidente Dilma ou o presidente Temer. Uma eleição que será feita por um grupo muito pequeno de senadores, porque a gente sabe que uma parte já está decidida para um lado, uma parte está decidida para o outro. São poucos os que vão decidir isso. E essa responsabilidade é que me angustia. O senhor falou que tem 15 de um lado, 5 de outro. Não devia ter ninguém de um lado nem do outro. Todos deveriam ser juízes, refletindo, como o senhor tem sido. E eu sento ali como suplente, eu diria até, talvez, felizmente, por isso não estou nos 15 nem nos 5, eu faço parte dos 20 que são suplentes, embora eu faça questão de ficar ali o máximo de tempo, salvo na hora de votar, porque eu não voto. O que tem me preocupado, e eu percebo no senhor a neutralidade rara que a gente tem ali, é que as pessoas já chegaram decididas. Nós estamos aqui, nesse impeachment, para fazer um julgamento. E para tomar uma decisão que vai se realizar no voto, que é a mais importante, que qualquer um de nós, Saudário, vai ter ao longo de todos os anos que passar no Senado. A não ser
que já que a gente está tendo o segundo impeachment, possa ter o terceiro na vida de alguns mais jovens aqui. Nós temos que escolher não apenas entre um presidente e outro. O que leva 54 milhões a 50 para escolher, agora vai ser uma escolha entre 58 e os outros 20 e poucos. Vai ser uma responsabilidade muito grande. E, no final, quem vai decidir mesmo são 5, 6 votos para escolher um presidente da República por mais 2 anos. Eu levo a sério o que o senhor está presidindo ali na comissão. Por isso, eu sentei ali sem ter decidido. Eu vou ter que escolher entre interromper o mandato de uma presidente que ganhou uma eleição com 54 milhões de votos, interromper o mandato é uma coisa muito séria. Ou, a outra coisa também muito séria, a presidente continuou o mandato que, nos primeiros anos, ela demonstrou que não estava cumprindo o que o Brasil esperava. Senão, não teríamos tido tantos milhões nas ruas, não teríamos a inflação de 2 dígitos, não teríamos 11,4 milhões de desempregados. Então, escolhi entre duas alternativas extremamente complexas. Mas a maior parte, como o senhor mesmo disse, já chegou ali decidido, defender a Dilma de qualquer forma ou interromper o mandato da Dilma de qualquer forma. Às vezes, senador, eu sinto como se eu fosse Joaquim Nabuco, desculpe a pretensão, aí pelo 1885, 3 anos antes da abolição, em que, de repente, ele ia interromper a luta dele pela abolição para discutir se seria república ou monarquia. Imagine o Joaquim Nabuco como ficaria, até porque a maior parte dos aliados deles, abolicionistas, eram republicanos, mas ele era monarquista. O debate todo sobre o futuro do Brasil, que era sem escravos, ficaria interrompido para debater se esse país teria república ou monarquia. Uma decisão extremamente séria, mas que não era aquela que transformaria o Brasil, que transformaria a abolição. E nós estamos nessa situação. Nós estamos na posição de ter que julgar entre alternativas, a meu ver, todas não boas para o Brasil. Boa para o Brasil era a gente aprovar um projeto tal, senhor Dário, que daqui a 20 anos fazia o Brasil campeão de educação, campeão de ciência e tecnologia, um país produtivo, um país que caminhasse para aumentar a igualdade. Então, está discutindo isso. Ou em que a política funcionasse tão bem que nem precisasse de impeachment, o que, aliás, é perfeitamente possível se fizermos uma coisa que até pouco tempo atrás eu era contra e hoje eu sinto que é necessário, que é o parlamentarismo, em que a gente não faria impeachment, simplesmente dizia, esse presidente não merece a confiança do parlamento, pronto, não tem que dar satisfação a ninguém, e no máximo se faz nova eleição, que talvez fosse a resposta hoje. Talvez a resposta hoje seria nova eleição. A gente viu as pesquisas essa semana, 11,2 para um, 11,4 para outro. Eu confesso que nem sei qual é que tem esse apoio da população. 11,4, 11,2, se é Dilma ou Temer, porque é tão igual, 11,4 e 11,2. Como é que vai ser o governo de qualquer desses dois com 11,2 e 11,4 de apoio? Ou sem uma base de apoio parlamentar que a presidente Dilma dificilmente terá. Até porque ela não está dizendo para nós como seria um mandato novo dela se ela voltasse. Devia estar dizendo. Até porque, dessa vez, o impeachment não vai ser apenas manter, como a gente votou pela admissibilidade, manter ou tirar a Dilma. Dessa vez vai ser manter a Dilma ou manter o Temer. É uma espécie de eleição presidencial por um mandato de 2 anos que a gente vai fazer, e com poucos votos. Eu não entendo como as pessoas tão simplesmente optam numa coisa tão complexa. Um dia desse, alguém falando que isso está em cima do muro. Não, isso está refletindo, isso está pensando. Isso é querer julgar aquilo que for melhor para o Brasil quando você não tem certeza qual dessas alternativas é melhor, até porque se eu fosse escolher mesmo, a alternativa era outra completamente diferente, e aí eu não teria nenhuma dúvida. O retrato de um presidente da República ideal para mim está claro, eu não tenho dúvida, não. Não vai dar tempo de falar sobre isso aqui. Mas essas escolhas, elas trazem dificuldades, e a gente tem que enfrentar essas dificuldades, desde que vote o que for melhor. Só que o que é melhor?
Interromper um mandato fere um pouquinho a democracia. Continuar o governo Dilma, se for igual que era, fere o Brasil inteiro. Aí alguém me disse, mas entre a democracia e o patriotismo, o que é que você fica? É difícil você colocar isso. Aí eu lembro o seguinte, os militares interromperam a democracia patrioticamente, na ótica deles. Eles pararam o governo porque eles disseram o patriotismo exige destituir o presidente. Eu não vou dizer que eles não eram patriotas, não eram sádicos, não. Eles achavam que aquele era o caminho. Aquele não era o caminho. As proporções são diferentes da dramaticidade, porque interromper o mandato da presidente Dilma hoje não fere o funcionamento da democracia, fere o hábito constitucional de 4 anos. A democracia não, isso aqui está funcionando. A presidente Dilma continua recebendo no Palácio da Alvorada, sua foto está em todos os ministérios. Tem foto dela em todos os ministérios. Hoje eu estive almoçando no comando da Marinha. Estive no gabinete do comandante da Marinha. A foto presidencial na parede era da Dilma, e é correto. Eu acho que tem que ficar mesmo, até o Senado decidir. Então, são opções tão difíceis que eu confesso que eu não tenho inveja de quem não tem dúvida. Do ponto de vista existencial, é muito bom não ter dúvida, mas do ponto de vista político, eu prefiro ter dúvida do que cair num sectarismo que simplifica tanto as coisas que você decide sem pensar. Cai do céu uma posição. O senhor, então, eu quero concluir lembrando que falou corretíssimo, tem 15-5. E é ruim ter essas posições tão já, ia dizer esclerosadas. Não, mas esclerosada é outra coisa. Não vou dizer que são esclerosadas, tão arraigadas. É ruim. Era bom que cada um dali pudesse mudar de lado, conforme as provas, conforme os debates. Era bom que mudasse de lado. Mudar de lado, nesse sentido, não é uma coisa negativa, é positiva. Nós não estamos num campeonato de futebol em que mudar de time é virar casaca. Não estamos virando casaca. Nós estamos debatendo, discutindo, querendo chegar ao certo. E, às vezes, o certo não é exatamente o que começou no julgamento. Quantos julgamentos em que o réu chega como inocente e depois vira criminoso, ou é criminoso e vira inocente, a partir dos debates, das provas? Nós temos fugido. E aqui, um elogio ao senhor, quando o senhor decidiu voltar na posição do prazo. Foi corretíssimo, senhor Raimundo, e uma decisão de coragem. Queria reduzir o tempo. E aqui, outra vez, entre o bom e o ruim. Para o Brasil, é péssimo demorar o processo, porque é uma insegurança. Ninguém sabe quem vai ser o presidente no dia das Olimpíadas. Muitos chefes de Estado não virão. Isso é ruim para a imagem do Brasil, ter 2 presidentes. Mas apressar demais vai dar um sintoma de golpe. Não é golpe, mas fica um cheirinho. E o senhor disse, não, vamos respeitar o máximo de tempo. Eu lamentei que ontem, e o senhor tentou o contrário, mas com sua neutralidade não quis impor, eu lamentei que não tivessem aceito a sugestão do relator, senador Anastasia, de se fazer uma auditoria, mesmo no relatório de uma entidade tão respeitável como o Tribunal de Contas. Super respeitável, mas na hora de decidir continuar ou não a presidente, eu acho bom fazer auditoria. O Caiado estava ao meu lado, e eu disse a ele, você é um grande médico, mas de vez em quando algum cliente seu procura outro para dar uma opinião nova, apesar da sua respeitabilidade. Eu lamentei que não tivesse sido feito, mas aí não dependeu do senhor. Colocou em votação e perdeu-se. Aliás, eu disse, o senhor me passou a palavra até muito gentilmente, e eu disse, por mim isso não era nem discutido. O relator quer auditoria, tem que fazer. O que o relator quiser, ele tem que fazer. Mas só para concluir, então, eu queria primeiro dizer da minha satisfação de ver como o senhor tem conduzido a comissão. É uma das coisas mais importantes que vai acontecer na sua carreira, se na nossa é uma das coisas mais importantes votar, imagine na sua, que vai presidir a comissão, que vai decidir se um presidente ou uma presidente continua ou não no mandato. É uma decisão tremenda, senador Raimundo, que deve levar à angústia. No fim, a decisão não é sua. A sua obrigação é conduzir aquilo, e tem conduzido muito bem. Mas o grande elogio hoje
não é sobre nada disso. É o que eu falei no início. A sua capacidade de, até as 2 da madrugada de ontem, 16 horas eu contei aqui de sessão, eu acho que só taxista trabalha mais que o senhor hoje em dia, até as 2 horas da manhã estava ali falando do futuro do Brasil e agora está falando de uma festa em Piancó. Isso é que caracteriza um grande homem público, ser capaz de pensar no grande, no geral, no maior do país, sem esquecer o lugarzinho da gente, que é sua Paraíba e Piancó, como uma das cidades do seu estado. Parabéns à Paraíba por ter um político que chegou e está exercendo tão bem o seu papel nesse momento. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Vossa Excelência engrandeceu de forma consistente o meu pequeno pronunciamento. Peço ao presidente que incorpore a parte do senador Cristóvão Buarque no meu pronunciamento, que eu quero que conste nos anais do futuro, quando eu falei aqui sobre Piancó, quando eu falei sobre a comissão de impeachment, eu tive a participação do senador Cristóvão Buarque, que eu disse aqui, digo e repito, que o senador Cristóvão Buarque é a referência política do Distrito Federal. E isso me engrandece muito, porque tenho a felicidade de ser um amigo pessoal do senador Cristóvão Buarque. E até antes de voltar a essa casa, eu já estive aqui como senador no primeiro impeachment de 1992, mas fiquei um tempo fora e eu sempre falava que, pessoalmente com ele, às vezes por telefone, que tinha nele uma referência de político que deveria ser seguido esse exemplo para todo o nosso país. E quando eu falei, senador Cristóvão Buarque, 15 de um lado e 5 do outro, eu terminei não concluindo o meu raciocínio, porque uma das minhas decisões, de forma determinada, consistente e firme, era no sentido de manter um equilíbrio entre a força majoritária e a força minoritária. Não deixar que houvesse uma predominância da força majoritária na comissão, para que eu não fosse injusto, eu não fosse juiz, eu não fosse imparcial. Recebi também críticas em relação a esse comportamento de que estaria protegendo o grupo minoritário. Não, não estou protegendo, eu estou dando equilíbrio de funcionamento à comissão. São posições antagônicas, como falou Vossa Excelência, e essas posições elas têm que ser respeitadas. As pessoas têm que serem respeitadas. Se tivesse 19-1, eu me comportaria da mesma forma, dando total direito de defesa àquele que estava ali naquela comissão. E uma das questões mais importantes que eu determinei é que, na presidência da Comissão Especial do Impeachment, o direito de defesa seria o mais amplo possível, porque um processo só é considerado juridicamente perfeito, senhor presidente, quando há um amplo direito de defesa. A defesa pode até não ter tido o êxito do convencimento, mas ela tem que existir na sua amplitude. E é isso que nós estamos fazendo. Na primeira fase da comissão, não havia previsão de participação da defesa em alguns momentos do rito, mas por decisão pessoal eu convidei a defesa para estar lá, levando a sua palavra, levando os seus argumentos, para que esse processo fosse considerado, como se chama, os juristas gostam de falar, um processo juridicamente perfeito. Então, é esse meu trabalho, essa minha dedicação, esse o meu esforço e, sobretudo, não perder em nenhum momento a humildade, a capacidade de dialogar,
a capacidade de ouvir, a capacidade de conversar. Todas as reuniões que são previstas me são solicitadas por alguns senadores ou blocos. Uma reunião prévia, e eu chego mais cedo, ou saio mais tarde, para ouvi-los, e normalmente absorvo um pouco daquelas considerações e daquelas solicitações. Porque, para você ser justo, você também tem que ser flexível. Eu até já disse que não tinha a qualidade da intransigência. Eu acho que a intransigência não dá eficiência. A intransigência conduz a decisões injustas. A intransigência faz com que o processo não seja o mais justo possível dentro das possibilidades. Então, agradeço a Vossa Excelência e aqui rememoro mais uma vez. Quando eu resolvi, de ofício, com responsabilidade pessoal, retornar ao rito de 1992, porque na semana anterior, no fim da semana anterior, eu tinha sido convencido por vários pareceres técnicos de que não tinha saída, eu tinha que aceitar o rito encurtado em função do CPP aprovado em 2008, e que essa lei trazia para o impeachment de 1992, para o rito de 1992, uma nova interpretação daquele rito. Mas eu fui para casa à noite, e naquela mesma noite da quinta-feira, eu decidi que na semana seguinte, na segunda-feira seguinte, eu ia, com responsabilidade própria e de ofício, retornar ao rito, porque senão eu quebraria aquela norma que eu tinha estabelecido de que a defesa tivesse o mais amplo direito de defesa. E se utiliza muito na justiça, que quando você tem um tempo menor e um tempo maior para o acusado, o juiz deve escolher o tempo maior para que ele possa ter mais tempo para a defesa. Então, foram essas as considerações. Senador Cristóvão Buarque, agradeço. E já que Vossa Excelência falou em se lembrar do micro, do pequeno, das questões menores do Estado, que são importantes. Então, Piancó é uma cidade do interior, mas essa festa de Santo Antônio é uma coisa muito importante, que empolga toda a região do Vale do Piancó. Então, é tão grande quanto você tratar da maior questão do país. Da mesma forma que, ao sair daqui, eu vou atender no meu gabinete o prefeito de Sumé, que é uma cidade do Cariri Paraibano, que é uma cidade do interior. Por quê? Porque, para o prefeito Neto de Sumé, as questões de Sumé são tão importantes quanto são as mais importantes questões do país. Então, nós temos que ter esse olhar para o Brasil, mas nunca esquecer da nossa base. Não é a base política, é a base de vivência, é onde nós nascemos, onde nós nos criamos, onde nós fortalecemos as nossas amizades, onde nós somos estimados, queridos e, sobretudo, representamos uma esperança para o nosso Estado e para o nosso povo. Muito obrigado, presidente. Senador, não esqueça essa frase. Desculpe dizer, mas ele disse uma frase que merece ser guardada. Essa frase sua, Deus, eu vou acrescentar Deus na frase, Deus não me deu a qualidade da intransigência. Essa frase merece ser guardada. Mas eu aproveito ainda a oportunidade, presidente. Vossa Excelência sabe, quando eu converso com Vossa Excelência, eu digo, fique inspirado. Se tiver algum conselho para me dar, se tiver alguma orientação, isso eu falo muito com quase todos os companheiros, porque meu pai me ensinou uma coisa, José Augusto de Lira, meu pai, ele me ensinou uma coisa muito importante. Ele dizia: meu filho, quem não sabe receber conselhos, não sabe dar conselhos. Então, isso eu nunca esqueci e eu uso no meu dia a dia da minha vida. Muito obrigado. Bem, eu quero transmitir o meu prazer e a minha honra de participar desse pronunciamento e
e do aparte de Vossa Excelência. Eu acho que os dois senadores, Raimundo Lira e Cristóvão Buarque, além de brilhantes, são admiráveis. Obrigado, né? E quero acrescentar aqui, senador Cristóvão, a minha sempre admiração por Vossa Excelência. E Vossa Excelência falou em patriotismo. E ser patriota também é estar ou ficar contra um presidente ou um governo quando o governo não possui mais as mínimas condições de governabilidade. Essa é que é a grande questão também, que traz um certo enigma ao nosso cérebro, à nossa mente, porque, na verdade, eu já mencionei isso lá na própria comissão especial do impeachment, de que nós não estamos lá discutindo mais um projeto de autoria de um parlamentar, de autoria de um senador ou de um deputado federal. Nós estamos lá discutindo os destinos de um presidente da República. Isso talvez seja a nossa maior atribuição de todos os tempos que estaremos aqui no Senado Federal. E nada pesa mais nos nossos ombros do que o sentimento da injustiça. Por isso que eu compreendo perfeitamente Vossa Excelência, como brilhante que é, e que transmite a emoção quando precisa transmitir a emoção. E feliz de nós ainda que temos a capacidade de nos emocionarmos, porque se assim não procedêssemos, nós não seríamos humanos, nós viraríamos máquinas, números apenas, e aí o destino que nós poderíamos dar aos nossos sonhos e aos nossos ideais seriam numéricos, seriam matemáticos, não teriam mais o valor da vida, da existência, muito embora nós sejamos imperfeitos e inacabados, mas temos no nosso meio, no nosso cérebro, no nosso espírito, na nossa alma, o dom de poder ajudar, de poder servir, de poder somar, de poder multiplicar. Razão pela qual também acho que quando é necessário ser racional, Vossa Excelência expressa os princípios mais racionais que precisam ser norteados no momento de dificuldade como aquele que nós estamos vivendo. E também, sobretudo, o senhor é um mensageiro da esperança, de uma revolução doce, aquela feita através da educação, através da formação, através do preparo pessoal, intelectual, para que a gente possa crescer, prosperar, constituir família e construir um país ainda melhor do que aquele que nós estamos vivendo. Muito embora o Brasil de hoje não é o Brasil que nós sonhamos, não é o Brasil que nós desejamos, mas o Brasil é maior do que todas essas crises, já passou por outras crises, está passando pela maior crise, na minha opinião, da sua história, mas vai superá-las também, porque tem como protagonistas pessoas como Vossa Excelência, que nos traz inspiração, é um professor, é um amigo, demonstra humildade e grandeza, e grande é aquele que consegue enxergar o futuro respeitando as diferenças, as desigualdades e aquilo que nós temos de maior valor, que é o espírito de poder servir ao nosso país, ao nosso Brasil e aquilo que nós desejamos para os brasileiros e para as brasileiras. Então, quero transmitir mais uma vez um abraço a Vossa Excelência. Esse foi mais a parte que o senhor concedeu ao senador Raimundo Lira, expressivo e brilhante, como todos os outros que Vossa Excelência já concedeu. E quanto aos pronunciamentos que também tem feito sistematicamente aqui na tribuna do Senado Federal. Obrigado, senador. E o senhor me provoca um pouco mais antes disso aí. Eu creio, senador, que esse deve ser o maior momento da vida política de qualquer um de nós aqui.
Talvez, porque o resto é votar num projeto, no outro projeto, que se não for naquele momento, vem depois. Agora não, agora é uma decisão tremenda. E eu temo, às vezes, que nós não estejamos à altura de fazer aquilo que é o papel de um político, que é manejar duas forças. Talvez aí seja a ilusão ou a metáfora de um engenheiro, que sou eu. São duas forças. Uma é a força que aglutina o povo, que une o povo. Nós estamos fazendo o povo se despedaçar quase. Nós estamos desagregando cada vez mais a população brasileira. E a outra é uma força que leva esse povo unido para o progresso. Não estamos fazendo isso. Ao contrário, a minha sensação é que estamos num processo de decadência e não de avanço para o mundo do conhecimento que o século XXI vai exigir. Então, não estamos conseguindo aglutinar o povo, nem estamos conseguindo levar o povo ou a nação aglutinada ao futuro de um progresso que nos ponha como uma das mais civilizadas nações do planeta. E isso é que faz com que o maior momento seja um momento que talvez não nos coloquemos à altura de fazer o que o povo espera hoje. Vamos ter que esperar talvez mais uma geração para fazer o que nós não estamos conseguindo. É lamentável, é triste, mas é o que eu sinto hoje. Qualquer que seja a nossa decisão, não vai nem aglutinar, nem levar para o futuro. Mas temos que tomar a decisão. E na hora da decisão, não existe dúvida, não existe perplexidade, existe opção. Mas a opção tem que ser no momento do voto, não antes. Tem que ser na hora que o julgamento termine, não quando o julgamento está no seu início. Por exemplo, eu não tive tempo ainda de ler a defesa da presidente Dilma, que ela nos mandou no começo dessa semana. Eu não tive tempo. Como é que eu vou tomar uma posição antes de ler a defesa dela? Ontem eu vi a acusação, mas não vi ainda a defesa. Eu vou levar adiante isso. Sei que hoje o meu e-mail vai ter 100% contra mim, porque de um lado ou do outro vão bater, vão criticar. Não entendem que seja possível uma posição como essa, que parece fraca, parece em cima do muro. Não, ao contrário, sinceramente, eu nunca precisei de tanta coragem como para tomar essa posição, enfrentando todo mundo. Uns acusam disso, outros acusam daquilo. Nenhum aplaude essa posição, que é vista como de indecisão, de incerteza, e não de reflexão, de responsabilidade. Eu vou dar um voto muito responsável. Posso até errar. Muitas vezes, no máximo da responsabilidade, você erra, claro. Mas não vai ser um voto irresponsável. E vai ser em função do que eu achar que é melhor para o Brasil. Não sei se diga que, felizmente, está acabando, ou se eu preferia que demorasse mais tempo, para que as coisas fossem... Porque, às vezes, as coisas mostram o caminho. Nós estamos procurando aqui dentro. Mas, às vezes, as coisas vão e se acomoda tal que fica uma só resposta, aquela que o povo quer. Mas vamos ter muitos debates ainda, e eu espero que, nesse debate, essa simpatia mútua, nós possamos encontrar um caminho que unifique o Brasil, ainda que nos divida aqui dentro. Bem, eu agradeço a Vossa Excelência e peço permissão para fazer um registro, senador Cristóvão, que encontra-se aqui conosco o vereador Michel Schlemper, um dos mais destacados vereadores de São José, Santa Catarina, Grande Florianópolis, terra, município em que eu iniciei a minha trajetória política, e exatamente como vereador. Então, quero saudar o vereador Michel Schlemper e, em nome dele, transmitir todo o meu carinho ao povo de São José, aquela terra maravilhosa que sempre me distinguiu de uma maneira muito maior do que a que eu merecia. Levo o meu abraço, um abraço aqui do Senado Federal, ao povo josefense e registrar que aqueles 182 casais de açorianos que chegaram à terra de São José de Terra Firme haverão de estar orgulhosos dos seus filhos que cresceram, prosperaram e que colocaram São José hoje numa das cidades mais destacadas de Santa Catarina e do Brasil. Bem, dito isso, não havendo mais oradores inscritos, nós vamos dar por encerrada
a sessão de hoje. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.